Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil recebeu o chanceler russo Sergei Lavrov. Em uma publicação feita nas redes sociais, o Itamaraty ressaltou que o potencial da parceria estratégica entre Brasil e Rússia e cooperações no âmbito dos BRICS, das Nações Unidas e do G20 foram alguns dos temas discutidos. Também esteve em pauta a guerra na Ucrânia e as perspectivas para a construção da paz. Após o encontro, Lavrov declarou que Brasil e Rússia compartilham de posições semelhantes sobre a guerra na Ucrânia. O governo dos Estados Unidos quer que o Brasil dê explicações sobre a sua proximidade com o discurso da Rússia em relação à invasão da Ucrânia. A gestão de Joe Biden espera que o governo do presidente Lula explicite o seu lado no conflito armado, uma vez que a maioria da comunidade internacional condenou a ocupação do território ucraniano pelos russos. Não se descarta que os americanos entrem em contato com o chanceler Mauro Vieira e o ex-chanceler e assessor especial de Lula, o embaixador Celso Amorim, para abordar este tema. Vai lembrar que durante a viagem à China, na semana passada, Lula chegou a declarar que os Estados Unidos estavam estimulando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em resposta, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano disse que o Brasil estava papagaiando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse discordar das críticas feitas pela Casa Branca de que o Brasil está papagaiando a propaganda Rússia e China. Vamos conferir. Não, de forma alguma, não concordo, de forma alguma. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, não desconheço. Desconheço as razões pelas quais disse. Após a declaração ser mal recebida por Washington, o presidente Lula disse que o Brasil defende uma solução política negociada para o conflito e condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia. A geopolítica é um dos temas que mais importa para o agronegócio brasileiro e é por isso que a gente começa a edição de hoje analisando esses últimos fatos para projetar o futuro. Vamos contar com a ajuda do Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor de Relações Internacionais e fala direto da Europa conosco. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Prazer conversar com você hoje. Muito obrigada. A primeira questão que a gente gostaria de saber, Marcos, é se há uma mudança na posição de neutralidade do Brasil. Há, na sua visão, uma aproximação do governo Lula com o discurso da Rússia e da China? Esses foram sinais percebidos nos últimos dias? Eu acredito que não, essencialmente, porque nós não vemos aí uma mudança drástica em todo o posicionamento do Brasil. Obviamente que o presidente Lula poderia ter dourado a pílula no discurso que ele fez quando falou da situação. Nós sabemos que, efetivamente, uma das coisas que tem se afirmado é que o processo de aproximação da Ucrânia à Organização do Tratado Atlântico Norte, de fato, foi um dos elementos que o presidente russo Vladimir Putin tem alegado para fazer a sua atuação e também para a manutenção até da sua presença ali no Mar Negro, onde eles têm ali uma necessidade justamente de acesso ao Mediterrâneo. Então, embora algumas coisas possam ser pensadas e até questionadas, o problema é que quando isso é, de alguma forma, dito em público, a reação é normal que venha desta forma. Então, o presidente Lula até poderia pensar, como muita gente acredita, que existe esta questão da interferência da OTAN naquela região do mundo e, mais ou menos, se criava um pacto no fim da Guerra Fria de que isso não aconteceria. No entanto, ao falar, ele deu aí asas para que o mundo inteiro, particularmente os países que são membros da OTAN, se manifestassem a respeito. Mas uma coisa importante de lembrar aqui também, esta guerra não é, de alguma forma, ponto pacífico na questão do apoio global, até porque, numa recente pesquisa,
1/3 da população mundial, em princípio, era favorável à posição da Ucrânia, 1/3 era contrário à posição da Ucrânia, ou seja, favoráveis à Rússia, e 1/3 era indiferente, mas com viés pró-Rússia. Então a gente nota que muitos dos países do mundo entendem que isso é um problema europeu que foi criado por essa situação de tentativa de expansão da OTAN, e é por essa razão que muita gente se abstém, mas claro, há que se condenar a questão ali de invasão territorial como aconteceu. Mas um fato é verdade, um país não pode ficar querendo que o outro haja de acordo com os seus ditames e com as suas regras. Então, nesse sentido, o Brasil, na época em que houve aquela ação equivocada do Iraque, se o Brasil se manifestasse contra os Estados Unidos, ainda assim agiram, né? Então, o problema é que nós estamos num momento de transição global em que existe uma disputa por este poder global e existe uma disputa também pela narrativa. E na narrativa, nós vemos que você constrói aí uma série de situações que podem ser complicadas para aquele que emite alguma mensagem que pode ser até pensada, mas nunca deve ser falada. O que você está dizendo para a gente, se eu entendi bem, é que a narrativa do atual presidente do Brasil, Lula, foi uma narrativa que se aproximou do eixo China-Rússia a despeito da nossa posição dos ministérios, do Ministério das Relações Exteriores, que é uma posição de neutralidade nesse tema? Sim, até porque, veja só, isso é uma coisa importante, não é? Você, para manter a neutralidade, não significa que você não tem opinião sobre a questão do conflito, não é? Então, isso é uma coisa importante aí, porque, historicamente, o Brasil tem utilizado da capa da neutralidade para se abster em muitas votações que são essenciais e justamente se reclama do Brasil justamente pela falta de posicionamento. Okay. Mas o problema é o seguinte, para você conversar, você precisa ter uma postura aí distante e não favorável a nenhum dos lados. Veja só que interessante, né? Kenan, se você pensar nessa história toda, os chineses têm um viés pró-Rússia, isso está claro. Mas se você olhar na manifestação internacional, a China tem sido sempre a favor da questão da resolução pelas vias diplomáticas, pela preponderância do direito internacional e com a utilização das Nações Unidas. Então, esse é um aspecto importante que às vezes a gente pode deixar de considerar quando se analisa a fala da forma como foi feita. Mas o fato é de que para você ter qualquer peso e querer aí exercer um papel de mediação, você tem que ter uma neutralidade estratégica, é claro que muitas vezes expressando algum viés aqui ou ali, mas não necessariamente tendo uma posição fechada a respeito do assunto. Para encerrar, Marcos, qual é a mudança que isso gera para o agronegócio do Brasil, se é que gera alguma mudança essa narrativa atual do presidente da República e a posição do Brasil nesse cenário de um mundo dividido na geopolítica? Nós temos aí dois aspectos importantes, né? Vamos pensar aí na questão de aproximação do BRICS. A Rússia é o grande fornecedor de fertilizantes para o Brasil, é importante que a gente tenha um relacionamento positivo nesse sentido, e a China é o país que mais importa produtos do Brasil na área agrícola. Então, é necessário que nós mantenhamos isso, até porque, nesse sentido, nós somos concorrentes dos Estados Unidos. Agora, é preciso cautela, em alguns momentos, para evitar que isso comece a gerar também outros tipos de sanção por outros lados e por outros lugares. Então, o Brasil precisa navegar aí com uma certa habilidade, entendendo e pesando na balança qual é o seu objetivo de longo prazo. Mas, neste momento, se a questão deste governo é garantir acesso a fertilizantes, como fez o governo anterior, e também manter ali o mercado com a China, o discurso da aproximação até poderia fazer sentido. Ok, muito obrigada, Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, que acaba de nos conceder essa entrevista direto da Europa. Volte sempre. Um prazer conversar com você. Muito obrigada, igualmente.